Amigos do Mundo Áfia, começamos o programa Notícias Áfia 65. Vou contar para você tudo o que rolou no futebol neste final de semana e as novidades da Áfia, a maior entidade de futebol master do mundo. Vamos às manchetes! Brasil brasileiro mostra os gols da 15ª rodada, que apresentou o novo líder Galo Mineiro, após vitória histórica do Fortaleza frente ao Palmeiras. E os detalhes do bicampeonato olímpico do futebol brasileiro em Tóquio. O craque Áfia da semana é o artilheiro Guilherme, que chegou ao São Paulo pelas mãos de Tele Santana, passou por Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Botafogo, mas teve o seu apogeu no Galo Mineiro e no Corinthians. Jogou também no Raio Vallecano da Espanha, na Arábia Saudita e até na seleção brasileira. A Áfia na Europa conta sobre a surpresa na final da Supercopa da Inglaterra, da volta do português com vitória do trio Tradição e o PSG emplacando sua primeira vitória no francês sem Neymar. Às 5 da bola, Messi é do PSG, Lukaku de volta ao Chelsea, Claudinho do Bragantino fecha com o Zenit da Rússia, Rames Rodrigues verbaliza sonho de voltar ao Futebol Clube do Porto, semana de Liberta, com 5 brazucas em campo. E para fechar o programa, os gols da campanha de ouro do futebol brasileiro em Tóquio. E antes de começar o programa, gostaria de agradecer os coordenadores da Áfia que estiveram na sexta-feira no lançamento oficial do evento Copa Áfia Ceará 2021. Estaremos todos juntos em outubro. Agora vou falar sobre os ídolos do mundo Áfia e nessa sexta-feira teremos Hugo Sanches, jogador que fez muito sucesso no Real Madrid e foi o maior jogador da história do México. Vamos ao aperitivo! Brasil brasileiro começa falando sobre o bicampeonato olímpico da nossa seleção canarinho. Jogamos a final neste sábado contra a Espanha e foi um jogaço. Logo no início, o Diego Carlos tirou uma bola de dentro do gol. O Brasil se acertou em campo e o Richarlison teve a oportunidade de abrir o marcador. Perdeu um pênalti, jogou longe o pênalti. Nos acréscimos do primeiro tempo, Matheus Cunha colocou para dentro e o Brasil saiu na frente. No segundo tempo, os espanhóis vieram com tudo para cima e Soler fez um golaço. Num levantamento, pegou de primeira 1-1. A Espanha ainda chutou 2 bolas no travessão, mas o Brasil teve forças para, na prorrogação, e principalmente com a entrada de Malcom, que mudou o jogo e fez o gol da vitória, faturar mais uma medalha de ouro olímpica. O Brasil fez 7 medalhas de ouro e bateu o seu recorde, que era do Rio de Janeiro. No quadro de medalhas, ficamos em 12º lugar. Excelente colocação para o Brasil. Vamos agora de Brasileirão, 15ª rodada. Temos novo líder, o Atlético Mineiro. Foi ao Sul e venceu o Juventude de virada por 2-1 em mais uma grande atuação do Hulk. O Palmeiras tinha facilitado, perdeu de virada em casa para o Fortaleza, o surpreendente Leão, que venceu mais um paulista, 3-2. Tivemos também a goleada histórica do Inter de Porto Alegre, os 100% do Renato Gaúcho caíram por terra no Maracanã, 4-0, e Yuri Alberto, que era o homem do Santos, saiu de graça do Santos, era o centroavante titular, o Caio Jorge era reserva. O Yuri Alberto destruiu o time do Renato Gaúcho, fez 3 gols e ainda trabalhou o segundo tempo quando entrou o Guerreiro,
quase que ficou mais feio ainda para o Flamengo. Mas o Flamengo tem um grande elenco, vai se recuperar. Tivemos clássico paulista, Corinthians e Santos 0-0, gol anulado do Jô, e o São Paulo venceu o Furacão fora de casa por 2-1. A lei do ex, o Pablo marcou 2 vezes. Vamos à tabela do Brasileirão? O Galo Mineiro, 34 pontos, é o líder. Palmeiras em segundo com 32. O Fortaleza com 30 pontos é o terceiro. O Bragantino é o quarto com 28. Flamengo é o quinto com 24. E o Furacão, o sexto com 23. Na zona da degola, o América é o 17º, venceu o Fluminense por 1-0. O Cuiabá empatou com o Bahia, o 18º. O Grêmio é o 19º com 7 pontos. E o Chapecoense, o 20º com 4 pontos. Os dois se enfrentam hoje no fechamento da rodada. E agora eu queria convidar você para assistir aos gols da 15ª rodada do Brasileirão. O craque áfia da semana é o artilheiro Guilherme, que começou no Marília, no interior de São Paulo, mas o Tele Santana viu as capacidades do artilheiro do interior. Levou para o São Paulo, ele fez parte daquele elenco vitorioso, venceu Conmebol, Libertadores, Mundial, Supercopa. Depois foi vendido para o Rayo Vallecano, fez dupla de ataque com Hugo Sanches, e fez muitos gols pela Espanha, mas voltou ao Brasil para defender o Grêmio. Jogou no Grêmio, no Vasco, e aí chegou no Atlético Mineiro para fazer história. É o 7º maior artilheiro da história do clube, com 139 gols, e foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 99, com 28 gols. Depois foi emprestado ao Corinthians, fez uma bela campanha e foi vice-campeão brasileiro pelo Corinthians. Esteve também em 6 oportunidades vestindo a camisa canarinho, com 1 gol. Vamos aos gols desse artilheiro, desse centroavante de área, Guilherme.
A AFIA na Europa conta para você o que aconteceu nesse final de semana no velho continente. Voltaram os campeonatos, nós tivemos Portugal e França. Em Portugal, o trio tradição venceu. O Porto venceu o Bessade por 2-0, o Sport, o Leão de Alvalade 3-0 no Vizela e o Benfica estreou com vitória fora de casa contra o Moreirense com gol do nosso zagueiro Veríssimo. Tivemos também o PSG vencendo na estreia sem Neymar e à espera de Messi por 2-1 fora de casa contra o Troyes. E o que mais se falou aqui foi a surpresa da final da Supercopa da Inglaterra. Os estrelados de Pep Guardiola do City perderam para o Leicester. Com um pênalti infantil aos 44 do segundo tempo, o time do Leicester faturou a Supercopa inglesa. Às 5 da bola, quero contar para você as quentinhas do futebol mundial. E o Messi, a novela Messi acabou. Messi se despediu ontem do Barcelona em prantos, foi emocionante a entrevista coletiva dele e deve se apresentar esta semana no Paris Saint-Germain, que já alugou a Torre Eiffel, a mesma coisa que fez quando o Neymar chegou. Messi chega ao PSG para ter o maior salário do clube, vai receber 40 milhões de euros limpos por ano, contrato de 2 anos e também pode ser renovável pelo 3º ano. Messi chega para jogar com Neymar e Mbappé e formar provavelmente a maior equipe da história europeia, pelo menos no papel, com Sérgio Ramos e muito mais. Vamos observar se o encaixe vai ser perfeito como foi no Barcelona em 2011. Vamos falar também sobre o Lukaku. O Lukaku foi vendido pela Inter de Milão para o Chelsea, ou seja, voltou para o Chelsea, por 115 milhões de euros e vai receber a bagatela de 13 milhões limpos anuais. O centroavante belga é um tesouro por aqui, faz muitos gols, joga praticamente todos os jogos e é uma aposta do clube inglês para manter no topo da Champions League. Vamos falar da terceira e o Claudinho, hein? Claudinho do Red Bull Bragantino agora foi para o Zenit da Rússia. 15 milhões de euros e o Coringão vai ficar chupando o dedo com 700 mil da formação. Corinthians vendeu para o Red Bull Bragantino por 2 milhões e meio. 1 milhão e meio era do Corinthians, 1 milhão da Ponte Preta. E aí o Claudinho se desenrolou no Red Bull, foi o melhor jogador do Brasileirão do ano passado e agora sai por essa fortuna e o Coringão só vai pegar o dinheiro da formação. Vamos à quarta. E o Rames Rodrigues declarou o seu amor ao Porto, ao Futebol Clube do Porto. Ele quer voltar a jogar na terrinha. O Everton já disse que não quer mais ele, o casamento não deu certo, por isso acho muito provável que ele seja um grande reforço do Porto para a temporada. E a quinta é a Libertadores da América. Olha, Libertadores é semana de liberta. Terça-feira, São Paulo e Palmeiras. Quarta-feira o Galo vai lá para Buenos Aires encarar o River. E o Flamengo vai para o Paraguai encarar o Olímpia. E na quinta-feira, os brasileiros encerram a participação na primeira rodada das quartas com o Fluminense encarando o Barcelona em casa. Muitas emoções nessa semana que começa hoje. E antes de fechar o programa mostrando para você toda a campanha vitoriosa da seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, quero agradecer aos canais que retransmitem o programa, dizer a vocês que sexta-feira teremos os ídolos do Mundo AFIA com o Hugo Sanches e desejar uma semana repleta de alegria, harmonia e amor.
Curta o seu sonho, viva a sua paixão.